Oi, Macramore! Espero que você esteja bem. Eu sou Priscila Quáquio. Qual o melhor fio para fazer roupa de praia? Gente, não faço ideia, eu nunca fiz roupa de praia. Então vamos pensar aqui, o que você precisa considerar quando a gente está falando de roupa de praia? Eu não sei, tá? Eu nunca fiz. Mas vamos pensar que se um dia eu fizesse, vamos pensar qual seriam as possibilidades aí. A gente tem que pensar que é uma roupa que vai molhar com facilidade, né? A pessoa colocou o biquíni, colocou a roupa em cima do biquíni molhado. Vai molhar com facilidade. Vai ter sal, né? Tem a questão do sal da praia, tem a questão da areia, da sujeira da areia. Às vezes em alguns lugares, algumas praias tem aquelas areias pretas, né? Em outras tem a areia mais clara. Então, assim, pensando em todas essas questões, teria que ser com fio de malha ou então com um cordão náutico, algum cordão mais fácil de limpar. Acredito que funcionaria. Agora, se eu não me engano, não sei se vocês conhecem o perfil da Moon Spirit. Ela faz roupas desse jeito, assim, e ela faz com malha, tenho quase certeza. Eu iria por esse caminho aí, tá? Então, apesar de eu não ter a experiência da roupa da praia, eu iria por esse caminho. Qual a sua maior inspiração para desenvolver peças? Gente, eu não tenho uma maior inspiração, não. Inspiração pra mim vai depender do momento que eu tô vivendo, do resultado que eu quero na peça. Eu uso muita inspiração, assim, de natureza, uso muita inspiração de projetos criativos que eu vejo, que não são feitos de macramê. E aí eu falo, como é que eu poderia inserir o macramê aqui? Vejo muita inspiração em arte antiga mesmo, arte, sabe? Qualquer uma, arte barroca, arte neoclássica, sabe? Eu vou buscando essas imagens, assim, e vou tirando as minhas inspirações. A Agatha tá querendo participar aqui. Hoje eu tô aqui embaixo. Não é linda? Não. Eu tenho dúvida em relação ao trabalho que é feito na madeira. Na hora de retirar, não desmancha? Dependendo do tipo de trabalho, sim, desmancha. Por que a pessoa tiraria? Depende do trabalho, depende do objetivo que você quer com aquele projeto, o que você deseja, qual é o resultado dele, depende do nó que você fez abaixo da haste. Tudo isso contabiliza. Qual que é o meu melhor método para calcular o fio? Eu não tenho um melhor, eu tenho o meu método, que é o melhor. Vem comigo que você brilha. Vai, primeiro de tudo, baixa o e-book. Não sei se você já baixou ou não. Baixa o e-book, que só ele vai te ajudar muito, tá? O primeiro passo que eu te daria em relação aos cálculos é o seguinte. Primeira coisa que eu preciso te falar antes de te dar a dica é que os cálculos, quando você começa a fazer os cálculos, eles são sempre uma estimativa de quantidade de cordão. Por quê? Porque vai depender de um monte de outras coisas. Vai depender do tipo de cordão que você tá usando. Vai depender da espessura do cordão, da cor, da marca, dos tipos de nós e padrões que você vai fazer. Se tem muitos nós em sequência, se tem muito espaço. O que mais? Gente, tem tanta coisa que envolve na definição da quantidade de cordão. A força que você faz o nó. Tudo isso envolve... dá diferença na quantidade de cordão a ser cortado. Então, primeiro ponto é você começar a anotar todas as peças que você faz, quanto de cordão você usou e quanto sobrou, qual haste você usou, todos os detalhes, mesmo, milimetricamente os detalhes. E aí, uma vez que você começar a anotar, você pode fazer também as amostras. O que são amostras? Você faz uma unidade de um nó e contabiliza quanto de cordão você usou ali. E aí você consegue, com o tempo, fazer com que essa estimativa seja uma realidade para você, né? Então, por exemplo, os meus projetos, quando eu ensino, eu sempre coloco cordão a mais. Por quê? Porque a minha realidade pode ser diferente da sua. Então eu posso fazer uma quantidade de cordão e para mim não sobrar e para você sobrar, né? Então, ou então não faltar e para você faltar. Então por isso que é muito pessoal essa questão do método. Mas eu não tenho um melhor método. Eu tenho o meu método que eu criei ao longo desses 4 anos e meio fazendo macramê, que é o melhor. Eu sou suspeita pra falar, eu vou falar que é o melhor, né, gente? Vou fazer meu merchan aqui.
Para fazer arco de papelão para mandala, pode fazer arco de papelão para mandala? Pode, pode. Eu nunca testei, tá? Mas eu acredito que sim, que não tenha problema nenhum. Eu só tenho uma coisa muito importante assim, que para mim é primordial, que é a questão do acabamento, tá? Eu não deixaria aparente, tá? Esse papelão. Eu traria uma forma de talvez envolvê-lo com tecido, não sei, mas essa é uma coisa que é muito importante assim nas minhas peças, assim, é um cuidado que eu tomo bastante. Como calcular o valor de material para suporte de galho natural? Gente, uma coisa importante, vamos pensar, tá? Vamos todos pensar juntos, eu gosto da gente pensar juntos. Quando eu não compro esse galho pronto, que agora tem algumas empresas que estão vendendo o galho pronto, né, pra gente trabalhar. Quando eu não compro esse galho pronto, eu preciso pensar no tempo que eu saí pra buscar esse galho, preciso pensar no tempo que eu levei pra limpar esse galho, pra secar, pra limpar de novo. Se você passa algum verniz, eu não passo, mas se você passa algum verniz, o tempo que você levou pra envernizar, se você lixa, o tempo que você levou pra lixar, vai depender do tamanho do galho, né? Então, se você tá fazendo tudo isso para um galho de 1 metro, você vai demorar mais do que você faz para um galho de 10 centímetros, né? Tô aqui dando um exemplo. Então, isso tudo tem que ser contabilizado dentro da sua precificação, tá? Que tem a ver com a sua hora de trabalho mais lucro, né? Sem contar todos os outros cálculos que você precisa para adicionar aí dentro do seu projeto, dentro da sua peça. Para dar dicas de locais que vendem as cúpulas de vidro para pendente, para terrários, né? Eu compro aqui na minha cidade, no Ceasa, gente, no Mercado das Flores. Eu não sei se isso existe aí para vocês. Talvez lojas de vidro a sopro, lojas que vendem vidro a sopro, talvez seja uma opção. Talvez na própria busca de vidraçarias, eu não sei qual tipo, né? Mas eu acredito que nessas lojas de jardinagem, eu já cheguei a encontrar até essas coisas aí em lojas grandes de departamento de construção, sabe? Já vi também. Fiz um projeto em palito de churrasco e os palitos ficaram mofados. O que eu devo fazer? Troque por outros palitos. Você pode tirar ele, presta atenção. Você pode tirar ele do palito, quer dizer, vai depender do tipo de projeto que você fez, né? E na hora que você for tirar ele do palito, já observa como que o cordão fica. Oi! Oi, Grazi, tudo bem? Tudo! Que bom! Então, ô Pri, ó, é assim, eu fiz, tá pra ver? Tá, O tá muito perto, coração, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Aí, tá. assim, só que ele fica molengado, assim, aí eu queria um negócio que fixa, que ele fica mais durinho. Isso aí é o quê? Pra que serve? Então, é tipo um porta-copo, né, assim, pra você Tá, apoiar o copo. Aí, dá pra ver, né? deu pra ver. Você já assistiu a aula que eu ensino como eu faço folha no YouTube? Não. Tá, eu vou te dar umas dicas aqui, mas depois você assiste essa aula que ela tá completíssima, acho que vai te ajudar muito, Ah, então top. Então eu vou tá? assistir. A primeira coisa que eu faço é que eu uso spray de cabelo, fixador de cabelo Ah, eu tenho. extra forte. Mas antes de passar ele, eu passo ou ferro ou chapinha no cabelo, aquelas chapinhas de cabelo ou ferro Sim. na Aham. franja. Quando você passa, ela já fica bem retinha. Ah, então é normal, então tem que passar mesmo, né? Eu particularmente gosto, não tem que nada, tá, Grazi? Assim, é uma dica, uma sugestão. Porque Entendi. também, às vezes, você vai perceber que vai ficar de um jeito diferente, que você não gostou. Então, o importante mesmo é você testar, tá? Então, eu Uhum, particularmente gosto de passar. Então, ou eu uhum, normalmente passo a chapinha. Passo tá, a chapinha, ele já vai ficar mais esticadinho. Aí, depois da chapinha, eu passo esse spray. Tem uma tá. coisa importante. O spray, ele tende a sair conforme você vai mexendo no projeto. Se a pessoa lavar o projeto, no caso do seu porta-copos, ele pode vir a sujar. Então, ele tende a sair. Assim como outra dica que eu te daria seria a engomar. Mas engomar também há a possibilidade da pessoa lavar e aí sair a goma, Isso né? aí. Então Mas é é uma mais. possibilidade também. Então, eu vou passar essa chapinha aí, passar esse spray. Aí deixo secar e.
né? Passa frente e verso, deixa secar, ele já tá mais durinho. É, porque fica muito mole. E aí, sobre engomar, se você quiser testar, não testa nele, não. Testa, desfia um pedacinho de cordão, testa com esse pedacinho, vê se fica legal do jeito que você deseja. E aí, sim, se você gostar do resultado, você põe ele no maior, né? E nesse lance de lavar a peça, né? Tem que lavar com água e sabão ou tem que lavar com ola, sabe? Não pode nenhum tipo de produto químico, aqueles mais fortes, sabe? O ideal é que seja sabão, sabão de coco, sabão sabe assim, sabão mais simples. Porque daí a A peça lavagem dele. não estraga o tecido, né? O cordão. E não pode torcer, então tem que tomar esses cuidados também. Tem que lavar a mão, não pode pôr na máquina, Nossa, então então tem não que pode ir secar ao sol. alisando, né? Tem que ficar alisando com sabão. Eu deixaria de molho e Ah, passaria uma esponjinha bem macia, assim, bem macia, de forma que não estrague, não puxe fio, né? Uma coisa bem entendi, delicada. entendi. Então, legal. Obrigada, viu, Pri? Qual impermeabilizante usar para painéis? Gente, sobre impermeabilizantes, quero deixar sempre, eu preciso repetir isso para vocês, que eu só impermeabilizo. Atenção, eu só impermeabilizo peças grandes e quando o cliente paga e opta por isso, tá? Por quê, Priscila? O impermeabilizante, ele serve para repelir líquido, tá? E para facilitar a limpeza. Ou seja, ele não repele sujeiras, tá? Então, por exemplo, passou alguém perto da peça, bateu um batom, derrubou, sei lá, passou mão com terra, criança, cachorro, sei lá, tô aqui viajando, né? Ele não vai deixar de sujar, tá? Ele vai sujar do mesmo jeito. A diferença é que ele vai facilitar a limpeza. Porém, uma vez que você lavou essa peça, possibilidade de lavar, normalmente não tem como lavar, né? Os painéis, a não ser que seja feito em hastes muito retas, como varões, etc. E dependendo do tipo de modelo, né? Porque se tiver várias camadas, também não dá certo. Então, nesse caso, até vale a pena a impermeabilização para facilitar a limpeza. Agora, ele não deixa de sujar a peça. E o que para mim mais é válido é a questão de que você cobre dentro desse valor que você vai fazer, por exemplo, digamos que você quer mesmo, não, eu quero impermeabilizar os painéis, independente do tamanho deles, isso facilita a limpeza do cliente, beleza. Então você tem que colocar dentro dos seus custos o valor de impermeabilização, do produto, da sua hora para impermeabilizar, da secagem, mais uma impermeabilização, porque é assim, gente, impermeabilizar não é... Primeiro que o produto custa super caro, e segundo que você leva um tempão para fazer, né? Porque é spray, você vai espirrando lá, aí você tem que fazer uma preparação, eu sigo a preparação do próprio fabricante que ele pede para seguir, né? Depois você tem que ver se tá repelindo o líquido ou não, aí repetir o processo, então isso leva tempo também, que são suas horas que você tá ali investindo naquele trabalho. Tá? Eu normalmente uso, e aí eu vou falar sobre as peças que eu trabalho. Normalmente, quando eu trabalho com cordão de algodão, ou barbante que também sejam de algodão, porque tem bastante barbante misto no mercado também, tá? Então eu uso um produto específico para tecidos, cordões de algodão, que se chama Helptex. Agora, se você vai trabalhar com outro tipo de material, aí eu não sei te dizer, porque eu nunca usei em outros materiais, tá? Eu sempre uso em algodão, tá? Então, se tiver misto, não sei se funciona, né? Se o seu barbante for misto, eu não sei se vai funcionar ou se não vai. Então, é o que eu indico, é o que eu uso, né? Normalmente eu costumo falar isso pra vocês. Eu sempre falo pra vocês aqui da experiência que eu tive dentro desses 4 anos e meio fazendo macramê. E pra mim funcionou dessa forma, com esse trabalho. Normalmente eu impermeabilizo cortinas, já impermeabilizei o puff, mas daí eu deixei muito claro pro cliente sobre todo esse processo. Então vai variar aí, tá? Mas normalmente as cortinas, dependendo da localização que elas ficam também, eu impermeabilizo. A grande maioria dos projetos que eu já impermeabilizei são cortinas. O que você faz para deixar a pena durinha? Vou falar um pouquinho para vocês, mas essa é uma dúvida que sempre surge aqui também. Tem um vídeo, depois que eu falar com você, depois que acabar
A live você procura lá, tá? Tem um vídeo dentro do YouTube só sobre esse assunto, tá? Só que eu dou bastante detalhe sobre a pena, sobre como arrumar as franjas, vale para todas as franjas. Normalmente eu uso, para deixar durinha, eu uso um tecido atrás da folha. Esse tecido ele pode ser mais grosso, pode ser mais fino. Tenho alunos que usam papelão, aquele papel mais duro, papel Panamá. Vai variar do tipo de resultado que você quer com o seu projeto. E se você não quiser usar o tecido atrás, você pode engomar. Só que assim, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, é importante que vocês testem antes num pedaço pequeno de cordão, tá? De franja, para que vocês coloquem isso dentro do projeto grande. Porque no teste você consegue saber se isso tá ou não conforme o seu desejo, né? Se o resultado tá ou não dentro do que você esperava, e aí então você coloca no projeto grande. Agora, se você quiser só dar uma estruturada, eu normalmente uso spray de cabelo extra forte. Qualquer marca, spray de cabelo extra forte funciona também. Você coloca na franja do lado da frente da pena, do lado de trás, e vai funcionar muito bem. Detalhe, gente, atenção, vai lá depois que acabar aqui, assiste a aula do YouTube que eu tô falando pra vocês muito rapidamente, mas lá tem tudo detalhado, passo por passo, tá bom? Como funciona a questão de pedir adiantamento no ato da encomenda, só depois do produto pronto o cliente não ficar do jeito que queria? É o seguinte, gente, quando eu peço... Bom, pra quem já me acompanha já sabe, né? Já tá acostumado. Quando eu peço adiantamento pro cliente... Normalmente, eu só peço adiantamento quando é encomenda, certo? Então, eu peço de 30% a 50%, dependendo do tipo da encomenda. E o cliente, ele acompanha a criação desses projetos. Eu não vou criando, eu vejo tudo que o cliente quer, né? Planejo um projeto, explico para ele como vai ser, não mando foto de desenho pro cliente nunca, mas é uma particularidade minha. Tá, eu não mando foto pro cliente de desenho, mas ele acompanha as etapas de produção desse projeto, tá? Eu vou mostrando para ele as etapas de produção desse projeto, para que no final, quando estiver pronto o projeto, esteja do jeito que ele esperava, dentro daquilo da expectativa dele. E como eu tô fazendo sob medida também esse projeto, pode acontecer de no final, a última etapa, né, eu mostrar pra ele e falar, não gostei disso, e eu ter que desfazer e refazer. Então eu vou mandando foto por etapas para esse cliente poder me acompanhar e poder saber como tá ficando e eu alcançar as expectativas dele. Lembrando que a gente não tá falando de uma peça pronta entrega. A gente tá falando sobre uma peça sob encomenda, então a atenção ao cliente é totalmente diferenciado, né? O tipo de atendimento ao cliente é totalmente diferenciado quando a gente tem uma encomenda, né? Que eu vou fazer do jeito que ele deseja, do jeito que ele quer, tá? Então, olha, nunca, assim, para não falar nunca, 2 vezes aconteceu de eu finalizar o projeto, o cliente falar, olha, você poderia mudar essa parte final? E aí eu tenho que desfazer e fazer de novo a parte final. Do contrário, no meio dos projetos, às vezes eu já falo, olha, como é que tá ficando assim, mostro. Ah, eu gostaria assim, assado. Já naquele momento eu já desfaço, refaço, mostro de novo até o cliente ficar satisfeito, tá? Então, eu nunca pego a porcentagem do cliente, depois mostro a peça só pronta pra ele, que claro, eu vou ter que refazer a peça inteira daí, né? Tá bom? Essa é a minha forma de trabalhar. Qual tipo de mudança que o cliente pede? Vai depender, depende da peça, depende do projeto, depende do nó que você está fazendo, depende do que ele deseja. Não tem uma resposta, vou sempre mudar esse tipo de mudança. Não, vai variar, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final. É muito complicado de falar, o cliente sempre pede mudança aqui, não dá. É muito variado, né? E às vezes ele nem pede alteração. A maioria dos meus clientes, quando estão trabalhando, quando eu vou mandando foto, eles não pedem alteração. É isso mesmo, continua assim, que tô gostando. A maioria deles não me pede alteração. Por quê que a maioria deles não me pede alteração? Vocês sabem? Por que não? Porque tudo foi muito bem alinhado antes de eu começar a trabalhar. Eu entendi todo o processo que ele deseja, todo o processo que ele quer, e aí sim eu comecei a fazer o projeto, né? Quando a gente faz um projeto sob encomenda, a gente tem que ter uma conversa e uma comunicação muito clara com o cliente, muito fluida.
senão a gente realmente não vai conseguir alcançar as expectativas dele. Sobre se o fio náutico é difícil de trabalhar, é muito pessoal também essa resposta, tá? O fio náutico, ele precisa de força no nó e ele precisa sempre de um acabamento de queima sempre no final de cada carreira de nó, de cada cordão de nó. Então, ele é necessário também proteger os dedos, né, com esparadrapo para trabalhar com ele, porque ele queima bastante a mão, porque é um cordão sintético, tá? Mas é muito pessoal, eu gosto de trabalhar com ele. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, depende, é muito variado. Eu recebi uma encomenda de um cama de gato, eu nunca fiz. Você poderia dar uma dica de quanto cobrar? Eu posso te dar várias dicas de como você pode fazer para cobrar o seu valor, tá? A gente nunca pode se basear dentro do valor do valor do outro, né? Então eu posso falar um pouquinho para você sobre isso, mas vai variar aí com um monte de detalhes que você precisa saber. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu faço para precificar, tá? E aí vocês... A precificação, gente, ela é uma questão de a gente não consegue falar, vou cobrar X, ponto, né? Você tem que analisar um monte de fatores, um monte de questões, né? Eu recebo muito essas perguntas, assim, praticamente diariamente, e aí eu sempre costumo falar o seguinte: o primeiro ponto que eu quero te falar é que o meu intuito no macramê é sempre fazer com que vocês andem com as próprias pernas, tá? Eu nunca, é raríssimo, você vai ver eu raríssimas vezes dando peixe pra você. Eu normalmente te ensino a pescar. E por quê? Porque eu sei que o estudo, a prática, a persistência, o trabalho, ele te leva à melhoria e à evolução, tá? Então, eu não sou uma pessoa que sou especialista em finanças, em precificação, tá? Inclusive, é por isso que dentro do meu curso tem um curso só de precificação de produtos artesanais que é dado pela Elisângela, e eu aprendi a precificar com a Elisângela. Então, vou falar um pouco para vocês do que eu aprendi, mas eu não sou nenhuma pessoa especialista nisso, tá? E aí, então, quando eu falo aqui pra vocês, é uma maneira de tentar ajudá-los, né? Vocês me perguntam muitas vezes quanto eu cobro, então vocês se comparam, deixa eu ver quanto fulano tá cobrando, que eu vou cobrar também. Mas, na verdade, a questão da precificação, ela é muito pessoal, porque é uma decisão que inclui diversas variáveis. Então, a gente tem... Uma coisa que é importante falar é que é o seguinte: a gente tem a liberdade de mercado, né? De livre mercado. Ou seja, seu preço pode ser qualquer um. Você pode cobrar o valor que você quiser, né? E vendas tem isso de fascinante. Se você quiser vender um chaveiro por R$100, você pode tentar vender esse chaveiro por R$100. Se você quiser aumentar esse valor ou diminuir esse valor drasticamente minutos depois que você cobrou esse valor, você também pode. A grande questão aí sobre a precificação é sobre a sua capacidade de sustentar o seu preço. Ou seja, você precisa oferecer uma real razão para o seu cliente comprar aquilo, investir naquilo, né? O porquê dele investir naquilo. Então, quando eu falo também sobre as vendas, eu sempre falo sobre vocês resolverem problemas, né? Sobre vocês trazerem para o cliente soluções. E aí ele entende que aquilo é necessário para ele e aí ele investe naquilo, né? Isso tudo que eu tô falando até aqui é só o ponto de partida. Até tem muitos outros pontos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, quanto você usa de material, quanto você gastou para comprar esse material, para ir no seu fornecedor, de frete, de gasolina, de estacionamento, enfim, né, vai variar um monte de coisas aí. Que mais? Quanto você gasta por mês? Como assim, Priscila, quanto eu gasto? Quanto você gasta? Você gasta luz, você gasta internet, você gasta telefone. No momento que você está trabalhando com macramê, você tem o uso disso, o gasto disso, isso tudo tem que ser contabilizado dentro da sua precificação. Quanto você recebe por mês, quanto você vende, quanto você precisa vender, quais são as suas metas de venda, quanto você precisa vender para ganhar o quanto você quer ter de lucro. Isso tudo entra dentro da sua precificação. Qual o valor do seu trabalho, né? E o valor, quando eu tô falando, não tô falando de preço, não. Tô falando de valor mesmo, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer macramê, eu cobrava um preço no suporte de plantas que hoje eu cobro mais de duas vezes mais do que eu cobrava, né? Mas por que hoje eu consigo cobrar um valor mais caro no suporte de plantas?
porque eu já tenho quase 5 anos de experiência, já tenho autoridade no assunto, etc. Então, qual que é o valor do seu trabalho, né? Qual o tamanho da sua demanda? Isso também altera o seu valor, né? Se sua demanda está muito grande, você consegue subir o seu preço, né? Eu já cheguei a ter filas de mais de 60 dias de espera para receber um produto meu. Quanta autoridade você tem no mercado? Quanto você é conhecido na sua região, né? Se você vender localmente. Quanto você é conhecido, sei lá, se você vende Brasil, né? O quanto você é conhecido. Quanto os seus concorrentes cobram. E aí, quando eu falo de concorrente, não vem se comparar a mim, né? Se você tá começando agora, não dá pra se comparar, não dá pra achar que eu sou concorrente, né? Então, ok, eu tô começando agora, quem são os meus concorrentes? Deixa eu... Entenda a real razão da palavra concorrente, o verdadeiro significado, né, de concorrência. Então, não dá pra tomar alguém, se você só vende local, por exemplo, não dá pra tomar alguém de outro estado como concorrente, né? Então, não, eu vendo online. Aí cresce a questão. Você tem que olhar todo esse processo com muito mais cuidado, com muito mais cautela. Qual tipo de cliente você quer ter? Às vezes é você que define o preço que você vai cobrar diante ao tipo de cliente que você quer ter. Isso também é uma possibilidade. O que mais? Acho que é isso, assim, gente, tem muita coisa a ser levada em consideração. Faça a somatória, né, de todos esses custos. Isso é só o começo, é só o ponto de partida. Eu já falei, né, que lá dentro do meu curso online tem um curso só sobre isso, porque é muito aprofundado essa questão da precificação, né? Eu aprendi com a Eli a fazer o cálculo markup, M-A-R-K-U-P. Então, ou seja, o que esse cálculo markup leva em consideração? As despesas fixas, despesas variáveis, margem de lucro estimada. E tem a questão também que a gente precisa levar em consideração, que é a questão do preço, do valor do seu negócio, né? Como eu já tinha dito. E aí você faz a somatória de todos esses custos, anota todas as entradas, todas as saídas, você define a margem de lucro, estuda o seu mercado, o nicho que você atua. O preço, ele não se trata só de números, né? Eles são a base do seu começo de precificação, né? Mas ele se trata de um todo sobre vários aspectos que eu tô te falando aqui. Então, a sua exclusividade, a embalagem, a diferenciação, a inovação, qual é a experiência que você proporciona para o seu cliente, qual tipo de cliente, os aspectos do seu produto. Tudo isso é extremamente pessoal. Então, se eu falar para você cobra X, é muito... Você entende como é trabalhoso, como não é justo eu precificar um trabalho seu, sendo que a gente leva em consideração tudo isso? Nossa, Priscila, pelo amor de Deus, me confundiu mais, não sei mais por onde eu começo. Primeiro ponto, por onde você começa? Anotando tudo o que você gasta, o que entra e o que sai, anotando tudo, detalhadamente. Ai, tá, Priscila, mas e agora para essa primeira peça? Quanto eu coloco de custo? Coloca, faz esses cálculos e coloca um preço que você acha que tá dentro do que você precisa. E quando você começa precificando as suas peças, mesmo com todo isso, por exemplo, os meus alunos, né, lá do Metro, que fazem o curso da Eli de precificação, mesmo eles que estão começando agora, eles também têm a dúvida de quanto precificar, assim como eu quando comecei lá atrás. Então, o que o curso faz, né? O que você saber todas essas informações faz com que você não perca dinheiro. Tá, então eu anotei todas essas informações que você disse e deu valor X. Daqui para baixo eu não posso cobrar, daqui para baixo eu tô pagando para trabalhar, daqui para baixo eu tô perdendo dinheiro, daqui para cima é alguma coisa legal. Então eu já tenho uma margem de quanto cobrar. E aí, gente, a primeira vez que você vai cobrar seu trabalho, pode ser que você cobre errado. E tá tudo bem, você vai ter que arcar com as consequências, né? Já aconteceu comigo. De eu cobrar barato num projeto que eu achei que ia dar muito menos trabalho e foi super trabalhoso, e já cobrei caro num trabalho que eu achei que ia ser super trabalhoso e era muito mais simples de fazer do que eu imaginava. Por quê? Porque eu nunca tinha feito aquelas peças, tá? Então, comece calculando essas informações, os dados, né? Anotando todas essas informações, e ao longo do tempo você vai se alinhando, se organizando e entendendo como funciona o seu mercado, a precificação, etc. No caso da desistência do cliente, por qualquer outro motivo, eu devolvo o total do valor recebido ou deixo claro a porcentagem do meu trabalho? Solange, nunca aconteceu comigo, tá? Nunca aconteceu comigo da pessoa falar, não quero mais. Mas normalmente, se a pessoa já pagou aquele valor, eu falo, olha,
infelizmente é esse valor. Eu já fiz a peça, eu fiz essa peça pra você especificamente, eu falaria dessa forma, né? Então, se você não vai ficar com a peça, eu não consigo devolver o valor, né? Porque você já comprou material, você já teve tempo de gasto de fazer. O que dá pra você fazer é logo no orçamento já explicar isso, tá? Que caso haja desistência, assim, assim, assado. É uma comunicação que você tem com o cliente antes disso tudo acontecer. Você vai se antecipar a qualquer tipo de problema, né, que vai acontecer. Já aconteceu uma vez do cliente pedir o suporte, por exemplo, ele me pediu vários suportes. Acho que era, sei lá, não me lembro agora, umas 5, 6 unidades de suportes. E aí ele me passou a quantidade, o tamanho final errado do suporte. E aí eu fiz e tive que refazer tudo de novo. Mas os suportes é algo, sempre foi, que eu vendo com muita facilidade. Então, e eram suportes bem bonitos, assim. Então, pra mim não foi um problema. Então eu falei pra ela, sem problema, eu refaço. E aí no mesmo dia, eu acho que eu já divulguei, não me lembro se eu divulguei lembrei. Aí ela falou assim, então pode refazer. Eu refiz os suportes, ela ficou com 3 daqueles 6 que eu tinha feito, eu não me lembro se era 6 ou 5, ela ficou com 3 pra casa dela, porque ela era arquiteta, tava fazendo pro cliente, ela ficou com 3 daqueles pra casa dela e já repassou aqueles outros 2 pra um outro cliente, né? Então foi bom eu até ter falado pra ela que não tinha problema nenhum, que eu refazia, que ela já... Olha só, tá vendo? Às vezes também a gente tem um pouco de flexibilidade, facilita a nossa própria venda, né? Quando eu falei pra ela, olha, fica tranquila que eu vou refazer na medida que você precisa, eu vendo com facilidade os suportes, e aí eu revendo esses que eu já fiz. Ela falou, então tudo bem, então deixa 3 comigo. E aí tinha um outro cliente que tava querendo, eu já ponho esses 2 outros pro cliente. Legal, né? E aí eu refiz todos esses 6 pra ela e deu certo. Foi a única vez que aconteceu um problema assim, do cliente desistir, mas não é que ele desistiu, né? Mentira! Logo que eu comecei, ainda bem no comecinho mesmo, teve um cliente que fez o pedido e não buscou, mas daí eu não sabia, né? Eu acho que foi a terceira encomenda que eu tive. Foi isso mesmo, a terceira encomenda que eu tive, logo que eu comecei, a pessoa pediu o suporte, não veio buscar e eu não consegui levar. E aquele suporte ficou ali, mas eu não sabia que tinha que cobrar porcentagem. Depois que aconteceu isso, eu passei a cobrar a porcentagem. Antes disso, eu nunca tinha cobrado. Qual a diferença entre o fio náutico e o cordão de polipropileno? O cordão de polipropileno é o fio náutico, tá? É o que as pessoas chamam de fio náutico, corda náutica. O cordão de polipropileno é o material que aquele cordão é feito, tá? Então, quando a gente fala de cordão sintético, ele pode ser cordão plástico, cordão de polipropileno, cordão de poliéster, cordão de nylon. Vai variar do tipo de cordão que você tá usando, tá? Agora, o fio náutico é um cordão de polipropileno. Ele normalmente, tá? Teria que ver de qual marca você tá falando. Mas, normalmente, o fio náutico é de polipropileno. Ele é feito desse material, polipropileno. Eu não consigo cortar os meus cordões iguais, mesmo usando como base um cordão de tamanho já certo que eu tenho. Gente, vocês estão... Vamos pensar o seguinte, nós somos humanos, tá? A gente tá fazendo um trabalho manual e não industrial. Então, realmente, eles não vão ficar perfeitamente do mesmo tamanho. Uma coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte, de que forma que você tá... puxando esse cordão. É um cordão elástico, que na hora que você estica, ele fica muito menor do que o primeiro, né? Não. É um cordão que normalmente eu seguro, eu faço o corte certinho, mas ainda assim ele fica em tamanhos diferentes. Tudo bem. Contanto que não seja uma diferença enorme, né? Que seja uma pequena diferença, tá tudo bem. E é assim que é o trabalho manual, né? Não dá pra gente cobrar uma perfeição no trabalho manual, porque é manual. Tá? É diferente de eu ver uma máquina, estica certinho no jeito certo, corta, estica, corta, é diferente, né? Quer ver um exemplo, agora que eu tô falando isso? O próprio rolo de cordão. Pensa só comigo, todo rolo de cordão normalmente vem com um pouco a mais de cordão. Por quê? Por causa do corte dele, né? Então ele tem uma quantidade certa pra colocar ali, pra cortar e pra ficar. Então eles não podem ter menos que aquilo, normalmente vem um pouco a mais. Então só pra vocês entenderem que mesmo a indústria acaba colocando um pouco a mais, né? Então fica tranquilo, não fica se cobrando por causa disso não. Claro, se não for uma diferença enorme. Se for uma diferença enorme, provavelmente você está esticando o cordão no momento do corte.
Se o cordão náutico tem enchimento, ele pode ou não ter enchimento. Aí vai variar do tipo de fornecedor e tipo de cordão que você tá comprando, tá? Então o ideal é que você converse com o fornecedor e entenda se aquilo tem enchimento ou não, se o enchimento é também de polipropileno ou não, quais são os materiais que é feito o enchimento, se a cor do enchimento é a mesma cor do trançado externo. Então tudo isso você pergunta direto pro seu fornecedor. No macramê é bom aprender para não errar. Gente, a técnica no macramê ela é imprescindível, tá? Ela é imprescindível para que a gente tenha conhecimento e que a gente consiga crescer em relação a tempo, né? A gente ganha tempo e ganha mais dinheiro, né? Quando a gente tem a técnica e consegue produzir corretamente, de forma com processos, etc. Normalmente, no macramê moderno, a gente trabalha com fios um pouco mais grossos, mas você pode começar treinando com esses fios menores. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que faz macramê em toalha e usa fio bem fininho. E, gente, é um trabalho maravilhoso, assim. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de trabalhar com fios muito finos. Não é que eu não consigo, eu até consigo, mas eu tenho dificuldade, é um fato, é trabalhoso pra mim. Então, pode ser que você consiga fazer com esses que estão em suas mãos. Outra opção é você juntar vários cordões como se fosse um. Então, por exemplo, você pega uma unidade de um cordão, junta com outro e aí faz com vários juntos como se fosse uma unidade só. Isso também ajuda. Eu não dou o peixe. Eu ensino a pescar. E o que isso significa, Priscila? Significa que eu vou te dar todas as possibilidades de técnica dentro do macramê. Eu vou te ensinar passo a passo, regra por regra, camada por camada, como você faz para fazer macramê sem tutorial, sem ficar seguindo criação dos outros. Como você faz isso, Priscila? Eu te ensino, eu te dou a técnica para isso e através da técnica eu demonstro em peças de tutoriais, de passo a passo, com receitas, tá? Então, com aquela receita, você consegue entender como aquele nó é aplicado, tá bom? Agora sim, eu tenho dentro do meu curso mais de 50 passo a passo de peças, tá? Mas eu não tenho passo a passo de todas as peças que vocês gostariam de fazer. Tá? E aí, o que isso significa? Significa que eu não me prendo às peças. Pra mim, de verdade, não importa qual peça tem lá dentro. O que importa é que você entenda como fazer a junção desses nós e dessas peças para que você consiga criar sozinho as suas peças. Tá? Então, independente de qual passo a passo eu tenho dentro do meu curso, que eu não tenho, o mais importante dentro do curso é que vocês saiam, a hora que vocês finalizarem, né, esse curso, é que vocês saiam dele produzindo qualquer peça que vocês desejarem ou sonharem em macramê. Tá? Então, independente de qual peça eu ensino lá, esse é o grande ponto do meu método, tá? Que vocês entrem lá, aprendam a fazer qualquer peça que vocês desejarem em macramê. Gente, acho que é isso então, tá bom? Agradeço a participação de vocês, um grande beijo no coração de vocês.